passando por um problema de saúde, eu estava apenas com 60% da minha visão, e essa igreja me ajudou numa vaquinha. Eu não enxergava nada no olho esquerdo. Eu sou grato aos irmãos que contribuíram, me ajudaram, e hoje, graças a Deus, Deus fez um milagre nas minhas vistas. Hoje eu posso enxergar. Glória a Jesus. Do meus 7, irmãos, até os meus 24 anos, eu usei óculos. O meu grau era muito forte, era 8. Ao decorrer dos tempos, a minha visão foi se desgastando até chegar em um ponto que eu não tinha 90% da minha visão. E hoje Jesus ele fez um milagre, eu enxergo. Meu sonho era ler um livro, irmãos, eu não conseguia. E o inimigo sempre martelava na minha mente: você não vai enxergar, você não vai enxergar. E aquilo me fazia chorar, a tristeza tomava conta de mim. Mas quando a gente serve a Deus, Deus cuida dos seus. Faz pouco mais de 3 anos que eu estudo desse milagre. E glória a Deus. Eu e minha esposa estamos aqui também com o nosso filho. Deus nos presenteou há 10 meses atrás com o nosso filho Helder, está ali. Glória a Deus. 10 meses essa semana. Eu sou muito grato, irmãos, pelo meu Deus. Eu estou feliz nessa noite em rever alguns amigos, pastor Milton, pastor Jean, que sempre nos recebeu bem. Irmãos, foi uma luta chegar aqui. Eu pedi o Uber 5 horas da tarde. Ninguém aceitava, todo mundo cancelava. Quando chegava perto, cancelava. Quando foi 6h10, o Uber aceitou, mas a minha cunhada e o namorado dela que estava com ela não poderia vir, porque ela falou que não ia levar 4 pessoas no carro dele. E eu teve que deixar eles, mas eu cheguei aqui nessa noite. Glória a Deus. Eu cheguei, eu creio que Deus tem um propósito para a sua palavra. E eu já recebi nessa noite uma oração que eu precisava. Quem prega muito, irmãos, precisa ouvir. E pregador, ele precisa ouvir. E a gente aprende mais ouvindo do que falando. E nessa noite eu quero compartilhar um texto com os irmãos. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Aleluia. Evangelho de João. Aleluia, Jesus. Evangelho de João, seu capítulo é o 20. Evangelho de João, seu capítulo de número 20, a partir do verso de número 19. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 19, que diz assim o texto bíblico: ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estão os discípulos reunidos e as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhes a mão e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram a Jesus. Novamente Jesus disse: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Glória a Deus. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Verso número 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhe disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar os meus dedos onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas novamente as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Jesus disse a Tomé: coloque o dedo aqui, veja minhas mãos, estenda a mão e coloque ao meu lado, para duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Aleluia. Vamos sua cabeça, vamos merecer a oração do meu amigo pastor Jean. Pai, estamos aqui, Senhor.
mais uma vez, mais um culto, mais uma oportunidade onde louvamos, aonde, Senhor, já declaramos para Ti, Senhor, a nossa confissão, aonde ofertamos a nossa oferta para Ti. Mas, Pai, ainda estamos sedentos de ouvir a Tua voz, a Tua palavra, Senhor. Oh, Pai, assim, Senhor, oh, Pai, como o seu clamor, no seu último clamor, Pai, eu faço o meu clamor. Nos dê mais uma chance, Pai. Nos dê mais uma chance de ouvir, Senhor, a Tua voz, de sentir a Tua presença, Pai, porque somos necessitados, Pai, de Ti. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra venha fluir nos corações e venha jorrar rios de água viva. Em nome de Jesus, continue falando com o Teu povo. Amém. Meus irmãos, esta noite eu quero falar sobre a importância da comunhão. O Evangelho de João, ele é um evangelho completo, porque João, ele apresenta a pessoa de Cristo. João, o evangelista, ele é totalmente cristocêntrico. O que é cristocêntrico, irmão Hermes? Ele narra Jesus do começo ao fim. Diferente dos outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, que focam mais nos milagres de Cristo e nos seus atos, João, ele vai focar na pessoa de Cristo, nas falas de Cristo, nas demonstrações de Jesus Cristo. E antes de a gente chegar no entendimento, a gente precisa entender o personagem que está narrando a história. Quem era João? João, ele era filho de Zebedeu. Ele era um pescador, ele era um jovem ainda. Ele foi apelidado por Jesus como filho do trovão, porque ele tinha um comportamento e um temperamento zeloso pelas coisas. Então ele foi nomeado como filho do trovão. Conhecemos ele também como um apóstolo do amor, porque a gente olha as suas cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, o livro de Apocalipse, o seu evangelho que ele narra, é cheio de amor. Ele fala muito de amor. E a gente olhando este evangelho de João, a gente percebe que João, ele é um jovem discípulo de Jesus, o mais jovem discípulo de Jesus. E quando a gente olha esse fato, a gente aprende lições importantes. Que primeiro, Jesus, ele não trabalha com idade. Jesus trabalha com intimidade. E o nosso problema é que a gente não quer dar crédito a pessoas novas. A gente não quer ouvir os mais novos. Mas João mostra que mesmo sendo novo, isso não é motivo para ele apresentar um evangelho rico, um evangelho cristocêntrico, um evangelho cheio de amor, que é Jesus Cristo. E João, ele não era conhecido apenas como o filho do trovão, mas também como um dos íntimos de Jesus. Ele tinha intimidade com Jesus, um grau de amizade muito profundo. E Jesus narra nas suas apresentações de João aquele a qual eu amo, o filho amado. E isso é importante. A gente se aprofundando em João, olhando o seu nome, a sua etimologia no grego, significa Jeová é um doador gracioso. E olhando esse comparativo no nome de João, a gente olha o seu evangelho e a gente tem uma mensagem que é o texto maior da igreja. E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O nome de João significa Jeová é um doador gracioso. E aqui a gente vê Jeová, Deus, dando o seu Filho, doando o seu Filho com graça para morrer por nós pecadores. E não é à toa que João tem esse nome, porque o seu evangelho é resumido nisso. Deus entregou o seu Filho para se doar por nós pecadores. Eu gosto da apresentação de João. Quando ele começa o seu evangelho, ele é bem profundo.
Porque ele apresenta o seu evangelho dizendo que Jesus é o verbo vivo que desceu do céu. E se a gente olhar a língua portuguesa, o termo verbo, a palavra verbo, significa ação, um estado, uma mudança de estado, um fenômeno, um desejo, uma ocorrência, um modo, um tempo, um aspecto em voz. Então não tem palavra perfeita para resumir a pessoa de Cristo. Ele é o verbo vivo. Ele é uma ação, ele é que faz mudança no nosso estado, ele é um fenômeno que aconteceu, ele é um desejo, ele é uma ocorrência, e realmente ele traz o seu aspecto diante de nós. João, ele é profundo na apresentação de Jesus Cristo. Ele mostra que Jesus está no controle de tudo. Aleluia. Então, de fato, ele mostra nomes importantes quando ele apresenta Jesus Cristo. E devemos olhar a proposta do Evangelho de João, porque primeiro, a proposta do Evangelho de João é mostrar que Jesus é o único e verdadeiro Filho de Deus. Quando ele começa a apresentação de Jesus, ele apresenta Jesus como eu sou. E isso é importante, porque Jesus realmente ele foi o Messias enviado por Deus. O público-alvo do Evangelho de João é todos que creem no Filho de Deus. E aqueles que creem no Filho de Deus terá vida. E João, ele mostra muitas palavras para apresentar Jesus Cristo. Quando ele narra o 7 eu sou de Jesus, ele diz que Jesus é o pão da vida. Quem comer deste pão não terá fome. Ele narra dizendo que Jesus é a luz do mundo. Quem é a luz do mundo não andará na luz das trevas. Ele mostra que Jesus, ele é a porta das ovelhas. Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Quem entrará por ela se salvará e achará pastagem. João também apresenta Jesus como o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João também apresenta Jesus como a ressurreição e a vida. Quem crê nele viverá. João também apresenta Jesus como o caminho, a verdade e a vida. E quem por ele vai ter acesso ao Pai. João também apresenta Jesus como a videira verdadeira. E Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Vocês estando em mim, vocês dão muito fruto. Esse é Jesus que João apresenta. 3 palavras resumem o Evangelho de João: confronto, conforto e a cruz de Cristo. Confronto porque Jesus confrontava os pecadores. Confronto porque Jesus ele confrontava os mestres da lei. Confronto porque Jesus confrontava os seus discípulos. Conforto porque Jesus, através da misericórdia de Deus, aonde estava tendo um luto, ele ia lá e ressuscitava o morto. Conforto porque o seu amigo Lázaro estando morto, a família chorando, Jesus ia lá e dizendo, ele não está morto, mas dorme. Conforto porque Jesus, quando ele via um cego, ele ia lá e curava o cego. Esse é Jesus. Ele confronta, ele conforta. E João também narra a cruz de Cristo. Jesus, em toda a sua mensagem, ele diz, é necessário que o Filho do Homem seja entregue à morte para ser crucificado. Essas 3 palavras nos dão o norte do Evangelho de João. Esse é João. Esse é o evangelista que aprendemos aqui a sua biografia. Mas essa noite eu não vim falar apenas de João. Essa noite eu não vim focar no apóstolo do amor. Mas sim um fato interessante que lemos essa noite. O capítulo 20. Que era para ser o capítulo mais especial para os discípulos, que narra o maior milagre do cristianismo, que é a ressurreição de Cristo. Agora eles estão enfrentando uma
agora não está mais presencialmente diante deles. O amigo deles, o pastor deles, o mestre deles não está mais presente. E talvez você está passando a mesma provação dos discípulos. A dúvida está na sua porta. A tristeza está na sua porta. O choro está na sua porta. E o interessante é que os discípulos ouviram Jesus, andaram com Jesus. Jesus anunciou que era necessário, que ele havia de morrer e ele ressuscitaria, mas agora a dúvida está na porta dos discípulos. João destaca que Maria, ela vai à porta do sepulcro, diante da madrugada, e diante da porta do sepulcro, a pedra havia sido removida. Ela vai anunciar a João e a Pedro: o corpo do mestre não está mais na sepultura. O corpo do Messias não está mais diante da sepultura. Glória a Deus. João, que narra toda a história, que está participando do fato, ele traz evidências. Que Pedro foi correndo, ele passou diante de Pedro e viu que realmente o corpo do Messias já não estava presente. E João traz o destaque do texto: ainda eles não sabiam a Escritura. Ou seja, tem muita gente que frequenta culto, tem muita gente que está nas reuniões, mas não discerniu a Escritura ainda. Por que não é? Eles ouviram que Jesus haveria de morrer. Eles viram uma mensagem de Jesus que ele teria que ressuscitar. E quando eles veem a evidência viva que Jesus não estava ali, a dúvida vai bater a porta deles. E João destaca: eles não conheciam a Escritura. Jesus, ele vai aparecer a Maria Madalena. Isso é interessante, porque ele vai chegar diante dela. Ela estava chorando, triste, porque o mestre já não estava diante da sepultura. E ele vai diante dela e diz: a paz seja convosco. E ele diz: Maria, não me detenhas. E ela vai dizer: Raboni, que quer dizer mestre. Jesus diz: não me detenhas, por quê? Ele está dizendo: Maria, não precisa você me tocar mais. Não precisa mais o toque físico. Por isso que João diz, no capítulo 19, quando Cristo morre, o véu rasga de cima a baixo. Ele está dizendo: ó, não precisa de toque físico mais. Não precisa olhar. Basta ter o coração quebrantado, Maria. Eu estou disponível. Não me detenhas. Por isso que Jesus disse isso. Basta ter um coração quebrantado, Maria Madalena, que você tem acesso a mim. Mas vai agora nos seus discípulos, o que acabaste de ver. O texto a qual lemos, a partir do verso escolhido nessa noite, diz que os discípulos estão trancados com medo dos judeus. O que fazer diante do medo? O que fazer diante das dúvidas? Não eram eles os discípulos de Cristo? Agora estão com medo, porque os judeus se entregaram Jesus aos romanos para ser crucificado. Agora eles estão com medo e com a porta trancada. E eu te pergunto, qual tem sido o seu medo? O que você precisa ver para crer que Jesus ele é uma
Aonde está a esperança agora? Você está enfrentando uma provação chamada medo. E essa provação há dúvidas, porque você não está vendo a esperança diante de vocês. É esse medo que faz você trancar as portas. É esse medo que faz você deitar na sua cama e não querer ter comunhão com os irmãos. Esses discípulos agora estão com medo. Mas semanas atrás eles estavam empolgados, querendo pregar as boas novas. Eu te pergunto, o que fazer diante do medo? O que fazer diante das provações? O medo deles eram os judeus. Eles trancaram as portas com medo. E eu te pergunto, qual tem sido o seu medo? Qual tem sido a sua circunstância que tem te feito trancar as portas? Qual tem sido a sua provação que tem feito você se isolar? Qual tem sido as suas provações que tem feito você trancar as portas? O quão fracos somos, irmãos! Achamos que iremos vencer o medo e a dificuldade se isolando, trancando a porta, esquecendo daquilo que ouvimos um dia, uma pregação, um sermão e um louvor. Esses discípulos experimentaram momentos únicos com Jesus, mas estão trancados com medo. É o mesmo Jesus que disse a Zaqueu: hoje convém pousar na sua casa. Agora os discípulos estão trancando a porta da casa deles para Jesus. Os discípulos trancam a porta com medo. A dúvida está cercando eles. Quantas palavras e milagres e feitos eles viram, agora estão sem esperança, agora estão temerosos. Aí eu te pergunto, que tipo de fé você tem diante do medo e das dúvidas? Como está o estado da sua fé quando o medo ele bate na sua porta? Qual tem sido o seu medo? Qual tem sido a sua dúvida? O que você precisa ver para crer? O que você ouviu não é suficiente? O que você viu não é suficiente? Vivemos em uma geração imediatista. É tudo como eu quero, tudo do meu jeito, é tudo no meu tempo. E o cristianismo não diz respeito a isso. O cristianismo diz respeito: seja feita a tua vontade. Os discípulos foram no sepulcro. Eles não viram Jesus ressurreto lá. Eles queriam do jeito deles, na hora deles. Mas Jesus não estava lá. Jesus sabe o dia, a hora e o momento exato em te apresentar diante de você e manifestar algo para aumentar a sua fé. E João traz um detalhe rico no texto. 7 dias depois, sendo o primeiro dia da semana, o domingo, Jesus aparece no meio deles. Aleluia, Jesus aparece no meio deles. Por que no meio? Porque Jesus, quando ele estava diante da tempestade, eles viram Jesus
O interessante, irmãos, que Jesus usa uma expressão que quando um amigo chegava diante de outro amigo, eles diziam: Pai seja convosco. Irmãos, eu não entendi. O seu amigo apareceu aqui, ele sabe te saudar, ele sabe a sua dificuldade, ele sabe a sua provação e diz: Paz seja convosco. Eles haviam perdido um mestre, um pastor, um amigo. Agora Jesus, ele aparece no meio. Jesus os saúda e Jesus mostra os furos nas suas mãos e no lado. Jesus estava dizendo para os discípulos: tem evidência melhor que essa? Estou no meio de vocês, estou diante de vocês, cumprimentando vocês com a intimidade de suas filhos. Eles se alegraram quando viram. Eles se alegraram quando viram. Aleluia. Aleluia. Eu não sei a sua dificuldade, eu não sei o seu medo, mas diante da palavra eu quero profetizar. Ele está no meio da congregação dizendo: paz, aleluia, paz, aleluia, seja convosco. Aleluia. Não há medo que suporte essa paz. Aleluia. Não há dúvida que apareça diante dessa paz. Aleluia. Jesus, ele é a maior evidência do cristianismo. Glórias a Deus. Eles estão diante do maior milagre do ressurreto. E Jesus os saúda mais uma vez: a paz seja convosco. Glórias a Deus. Meu irmão, eu não sei a sua dificuldade, eu não sei o nome da sua provação, eu não sei qual tem sido a sua dúvida, mas nessa noite Jesus, o ressurreto, está vivo, a nossa esperança está aqui, e Ele está dizendo: paz seja convosco. Glórias a Deus. Irmãos, qual a importância de estar em comunhão? Tem cultos que são marcantes, tem cultos que são importantes, tem cultos que Jesus marca para vir diante a nossa circunstância. Agora Ele está diante dos discípulos que estavam reunidos, com medo, com a porta trancada. Ele apresenta, se saúda e mostra. A alegria vem diante dos discípulos. E não tem, irmão, alegria maior que receber o Espírito de Deus. Aí Jesus diz: recebam o Espírito Santo. A obra não estava completa ainda. E nessa noite eu vim aqui diante dessa palavra. Jesus quer completar a obra na sua vida. E a obra só é completa quando cremos a evidência da Escritura. O mesmo evangelista que diz: eles não tinham discernimento da Escritura, agora já tendo a oportunidade de receber de Jesus o sopro e ouvir dele: receba o Espírito Santo. Aleluia. Cadê o medo? Cadê a dúvida? Cadê a provação diante do Espírito de Deus? Ouvimos aqui nessa noite: não há nada melhor que o teu Espírito. Ouvimos aqui nessa noite: Espírito Santo,
Santo, não há nada melhor que a tua presença. É Deus. Agora Jesus está fortificando os discípulos. Ele sopra e diz: receba o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Glória. Quando eles recebem esse sopro, conforme o escritor da Eutéramo, ele vai dizer que os discípulos recebem 3 coisas. Primeiro, o comissionamento para eles irem e pregar. Jesus vai dizer: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Nessa noite, Jesus está diante desta igreja com o Espírito Santo dizendo: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês para fazer a minha obra. Eles vão receber segundo, inspiração. Jesus assopra diante deles a inspiração do Espírito. Aqueles discípulos que estavam com medo, estavam temerosos, agora estão empolgados e inspirados para fazer a obra do Reino de Deus. Terceira coisa que os discípulos vão receber: a autorização para perdoar os pecadores da congregação. E a mesma evidência, como Mateus diz, aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Agora os discípulos têm poder de julgar os problemas da religião. Agora os discípulos têm a autorização de julgar o pecador dentro da congregação. É isso que Paulo vai fazer quando ele vai diante daquele jovem e cometeu algo ilícito com a mulher do seu pai. Ele excomunga aquele jovem. Os discípulos recebem esse poder. E às vezes não damos créditos à importância da comunhão. E aqui eu começo com o meu. Às vezes, em um culto, perdemos a oportunidade de receber virtudes do Espírito. Porque estamos trancados, estamos com medo, estamos com dúvidas. E a gente acha que se excluir da comunhão vai trazer solução. João narra: havia um discípulo que não estava no meio deles, chamado Tomé, conhecido como Dídimo. Ele não estava com os 10. Ele não estava na reunião. Ele não viu a evidência de Jesus no ressurreto. E os discípulos vão evangelizando. Os 10 vão diante dele e dizer: olha, nós vimos Jesus, o ressurreto. Tomé, chamado Dídimo, vai dizer: eu só acredito vendo. Eu só acredito tocando. As palavras dos 10 irmãos não foi suficiente para Tomé. E o tanto de Tomé que há no nosso meio não é brincadeira. Eu não acredito, eu não estava lá, eu não vi, eu não ouvi, eu preciso ver. Está em comunhão? Está no culto quando o pastor chama? Está na escola dominical quando o pastor chama? Está no culto de ensinamento quando o pastor chama? Eu só acredito vendo. Que fé superficial. Que incredulidade é essa? Tomé não creu na palavra dos 10. Eu amo a Bíblia Sagrada, que João, o evangelista, ele sabe usar as palavras. Porque ele vai dizer: 8 dias depois, os discípulos levaram ele para casa e trancaram as portas. Agora Tomé tem a oportunidade de estar em comunhão, tem a oportunidade de congregar. E às vezes estamos igual Tomé, incrédulos. A incredulidade toma conta. A gente acha que fé é algo que precisamos ver, mas não é isso que a Escritura diz. A Escritura diz que a fé é as coisas que a gente não vê, mas crê.
ver. Mesmo sem ver. Mesmo após Tomé perder a comunhão, perder a oportunidade de ver Jesus, o que acontece agora? 8 dias depois, sendo o primeiro dia da semana, domingo, Jesus aparece no meio deles novamente e diz: a paz seja convosco. Aí ele vai com um particular com Tomé. Jesus é especialista em levar encontro, e de encontro a pessoa e diz: veja que a evidência que queria, quer tocar, toca, veja agora, Tomé, incrédulo, sem fé. Aí Tomé tem a oportunidade de ser perdoado por Cristo. Jesus, ele sabe trabalhar com o pecador, e ele marcou esse encontro para te dizer: neste primeiro dia da semana, estão no nosso meio, diante da palavra dele, dizendo: veja, você não saiu da tua casa com dúvida, você não estava reclamando semana passada, eu marquei esse encontro para dizer: veja a evidência agora. Não duvide das coisas que acontecem aqui. Não duvide do testemunho do teu irmão. Porque a nossa esperança ainda está viva. A nossa esperança ainda continua sendo o Messias. A nossa esperança ressuscitou do terceiro dia. Aí Jesus aparece e diz: quem milagre maior que está na minha presença. A nossa esperança está aqui nesta noite viva, dizendo: eu te busquei lá na sua casa, te trouxe no culto, com a reunião com seus irmãos para me dizer: não seja incrédulo. Aí Jesus, ele usa um recurso de linguagem interessante: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creem. Irmão, você crê que ele está aqui nessa noite? Ele ainda pode operar a sua causa. Ele pode operar. Jesus está no meio desta casa. Jesus está no meio dessa congregação. E ele vai esbravejar: Senhor meu, Deus meu, Senhor meu e Deus meu, aleluia, Senhor meu e Deus meu. Agora o incrédulo está convertido, cheio do Espírito Santo, pronto para pregar a palavra de Deus e dizer: Jesus, ele ressuscitou. Se coloque de pé nessa noite. Em Tomé, eu marquei esse encontro para te dizer: estou entrando no meio da tua casa. Não adianta trancar a porta. Estou no meio, paz. Receba a paz. A minha esposa vai louvar. E eu quero te dizer também: receba o Espírito Santo. Você não veio aqui à toa. Ele marcou um culto, te deu essa oportunidade e te dizer: creia, creia. Eu sei o nome da sua aprovação, mas creia. Eu não sei o nome do seu medo, mas creia. Eu não sei o nome da sua dúvida, mas creia, porque eu tenho que crer. A nossa
porém, o rei dos judeus. Vimos lá diante do túmulo dele, o túmulo dele também prega. Ele não está aqui, mas ressuscitou. E ele trouxe esse humilde pregador para te dizer: ele está vivo. Glória a Deus. Ele está vivo. Muda a cabeça. Ah, Pai. Como incrédulos somos, Senhor. Que fé pequena nós temos. A gente precisa ver, Senhor, para crer. Oh, Pai, quão pequeninos somos. Me perdoa, Senhor. Perdoa meus irmãos. Mas, Pai, diante desse culto e diante da Tua palavra, Senhor, eu professo essa palavra bíblica e cristocêntrica, Pai, mediante a aprovação do Senhor. Oh, Pai, sussurre no ouvido deles, Pai, seja convosco.